E aí, meu nome é Lucas Volker. E aí pessoal, eu sou o Lucas Candini, estamos aqui me sentindo honrado de estar recebendo os nossos dois queridos professores, a professora Ana Paula e o professor Vinícius Paranhos, em mais um episódio do Caminhar Direito. Muito obrigado. Um grande aluno para vocês e estou muito satisfeito de estar aqui compartilhando algumas histórias aí. Eu agradeço também a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa caminhada. Então, vocês foram agraciados aí com um teste que a gente está fazendo hoje, de uma forma diferente, uma entrevista dupla, para ver se vai ficar legal. E vamos começar do princípio, do começo. Como é que vocês eram na faculdade? É muito diferente de atualmente, o direito naquela época? Como é que vocês eram na faculdade? Eu vejo um pouco de diferença, sim, E assim, até mesmo porque atualmente o aluno ele tem muito acesso à informação. Na nossa época, a gente como aluno não tinha muito acesso a redes sociais, não tinha redes sociais, Então, hoje em dia, o aluno do direito é um aluno muito diferenciado, E o aluno de qualquer curso superior, ele tem muito acesso à informação. Então, a dinâmica dentro de sala de aula do professor, o jogo de cintura que tem que ter para poder chamar atenção, para poder o aluno prestar atenção naquilo que está sendo falado, realmente mudou muito, da nossa época para cá. E somos ex-alunos da FUMEC, Então, a gente se vê, quando estamos dando aula, a gente se vê sentados também um dia ali naqueles mesmos lugares em que os nossos alunos estão sentados. Então, realmente é uma diferença, mas é uma adaptação também que a gente tem que evoluir também nesse sentido aí de trazer novidades, chamar um pouco mais de atenção, trazer um novo olhar aí sobre a educação do ensino superior. Na minha época, eu iniciei o curso em 96, Na minha época, a gente trazia os códigos para a faculdade, eu vinha de ônibus para a faculdade, e o Código Civil era um Código Civil só, Era um tijolo, assim. Código de Processo Civil era um outro Código de Processo Civil, um outro tijolo. Então, eu me via equilibrando ali uma muralha ali de códigos, aquela confusão toda. Vou fazer carga. Então, assim, na minha época era suado estudar direito, Hoje, fazendo apenas uma brincadeira com isso, mas hoje a gente tem tudo no celular, Então, hoje a facilidade, eu vejo, para a informação é muito maior do que era na minha época. O problema é que, na minha época, eu acho que esse esforço fazia com que a gente, assim, desse mais valor àquela informação que não era tão fácil assim. Hoje, como o acesso está tão na mão, às vezes a gente não dá aquela atenção, aquela importância de aproveitar o que está ali ao alcance, Então, eu sinto essa diferença do ontem para o hoje. Os dois professores são professores da casa, também formaram na FUMEC. Eu queria saber de vocês como é que foi essa transição entre ser um aluno da FUMEC, depois fazer um mestrado, fazer alguma pós e depois entrar como professor da casa. Eu me formei na graduação em 2003, final de 2003, em dezembro, e em 2003 já fazia vários estágios assim importantes para minha carreira, Dentre eles, o estágio mais importante que eu fiz foi com a professora Silvana Lobo, que eu não poderia deixar de mencionar a gratidão que eu tenho por ela, por tudo que todas as oportunidades que ela me deu, Então, desde o sétimo período, do sétimo ao 10º, eu fui estagiária da professora Silvana. Então, isso para mim foi assim, realmente foi uma oportunidade muito grande, que quando eu fui chamada para fazer o estágio com ela, foi a maior oportunidade da minha carreira profissional. E ela é defensoria pública? Eu fui estagiária dela no Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar, na Defensoria Pública, e ainda fazia algumas coisas do escritório particular dela, Que na época a professora Silvana ainda advogava. Então, poderia, na época, advogar. Então, eu aproveitei tudo que era me oportunizado, eu agarrava as oportunidades. E, no final de 2003, o coordenador do NPJ, como era chamado o estágio do escritório, o estágio profissional aqui, que era voluntário, me chamou para ir para lá, porque se tivesse uma oportunidade, ele me chamaria para ser supervisora do estágio.
E aí eu falei, então eu vou me equilibrar aqui nas minhas horas e vou tentar começar esse estágio lá. E foi o que aconteceu. O professor Daniel Vasconcelos, que era o supervisor na época, passou no concurso para delegado e entrei no lugar dele. Logo assim que eu formei, então, em 2004, eu formei em 2003, dezembro de 2004, em agosto, eu fui contratada como supervisora do estágio voluntário, muito rápido. Então, o que eu fiz na minha trajetória profissional? Eu abracei as oportunidades. Eu já tinha uma bagagem boa do estágio que eu fiz com a professora Silvana na área criminal, e com o professor Guilherme também, né, que também era do mesmo escritório, do Clube de Cabos Soldados. Eu abracei essa oportunidade e eu consegui entrar para a FUMEC e estou aqui desde 2004. Né? Então, minha carreira passou pelo estágio como orientadora, fiz uma pós-graduação na PUC, eu sou especialista em processo, e depois, em 2008, eu comecei a lecionar. Então, de 2004 a 2008, eu fiquei como supervisora apenas do estágio, e a partir de 2008 até agora, 11 anos de magistério superior. Em 2015, eu assumi a coordenação do escritório modelo. Foi uma outra oportunidade que eu também abracei. Então, eu optei por agarrar as oportunidades, né? Talvez minha vida pudesse ter ido por outro caminho. Eu poderia, assim, no início, né, do meu curso, estar pensando em fazer um concurso público, mas acabei agarrando as oportunidades e não me arrependo, né, de todas as oportunidades que eu agarrei, abracei, e hoje eu me sinto realizada como professora, tanto que me dedico exclusivamente à FUMEC, ao magistério superior aqui, e também à advocacia, que eu também exerço hoje como coordenadora do escritório modelo. Professor? Bom, né? Vejam só, eu sou baiano, né? E vim para Belo Horizonte em 95, a convite de um colega, que a família estava se mudando para o interior, e ele chamou um pessoal lá para montar uma república, e aí eu vim nessa. Vamos lá, tudo é carnaval, vamos nessa aí. E acabei, assim, me adaptando muito bem a Belo Horizonte. A minha ideia inicial era retornar para a Bahia para poder advogar lá. A minha ideia era advogar lá, né? Mas acabou que as oportunidades também foram aparecendo, né? E começaram a aparecer antes mesmo de formar. Eu fiz 2 anos de estágio aqui no escritório modelo e logo depois me formei, já estava em um escritório, né? Eu fazia viagens aí pelo interior de Minas, uma loucura total, na raça, né? Sem saber dirigir por essas estradas aí, pegava um carro lá do escritório de manhã e ia fazer assim umas 5 cidades do interior. Só que não era, né? Exato, sem Waze, bem lembrado, né? E não era assim, né? Região metropolitana não, né? A gente baixava lá em Barbacena e fazia aquela região e tinha que ir e voltar no mesmo dia com tudo feito, né? Então, né? Foi um período bem intenso para mim, mas logo depois, assim, que eu já estava na advocacia particular, o professor Boanerges, que era o então coordenador do escritório modelo, ele me convidou para eu poder assumir lá também uma vaga que surgiu de advogado, né? Eu lembro bem das palavras dele, que ele falou o seguinte: olha, Vinícius, os 2 anos que você passou aqui, né, fizeram com que você tivesse essa oportunidade hoje, né? Então eu não estou chamando uma pessoa por camaradagem, apenas por, né, ter mostrado assim, que aqui veio, né? Então eu fiz o escritório modelo com a intenção de aprender mesmo, e inclusive fui criticado por alguns colegas à época. Falei, você está fazendo um estágio de graça? Não, de graça não, você está pagando para fazer o estágio, né? Aí eu ainda ficava nessa situação complicada, né? Mas aí, ainda. Exatamente. Mas depois que, né, eu passei a trabalhar no escritório modelo, estou lá desde 2001, né? Hoje eles veem que, né, aquele esforço lá, aquela dedicação, ela, né, teve um resultado. E olha que não era nem isso que eu estava almejando, né? Como eu disse, minha ideia era voltar lá para a Bahia, enfim. Aí eu acabei conhecendo a Ana Paula aqui na instituição, nos casamos e somos, né,
Fumex, assim, né? Raiz, né? Somos Fumec raiz. Então, o que eu vejo, assim, que de lá para cá, né? O que eu fiz foi exatamente como a Ana Paula, assim, eu vim pegando as oportunidades, né? Hoje eu tenho um escritório aqui próximo, né? Moro próximo da FUMEC, meu escritório é próximo da FUMEC. Então, né, não saio aqui da região. E no meu escritório eu tenho o prazer de trabalhar apenas com pessoas vinculadas à FUMEC, ou seja, com ex-alunos. Eu trabalho no meu escritório com ex-alunos, né? Com todos os alunos lá. Com exceção de um que não é meu ex-aluno, né, mas é pai de um deles. Então, tá no ciclo. Exatamente. Voltando um pouco agora, apesar do Vinícius ter acabado de falar pra gente que é advogado, e a Ana Paula foi durante muito tempo advogada da Ativa, vocês já pensaram em algum momento em fazer concurso público, prestar a carreira pública, ou sempre foi uma coisa determinante na cabeça de vocês se você é advogado? Logo quando eu terminei a graduação, o mesmo professor Boanerges, né, que também me convidou ao final estava ao final do curso, vai para lá, surge uma oportunidade, eu tenho interesse que você fique comigo e tal, em razão do nosso compromisso como aluno, né, nós dois, né, alunos que se dedicam, eu falo muito isso para os meus alunos hoje, né, a vida profissional da gente começa no início do curso. Então, a gente está sendo observado, está sendo analisado pelos professores, e a FUMEC ela tem essa característica de chamar o ex-aluno para somar, né? Para integrar a casa. Eu pensei sim em fazer concurso público. Quando eu comecei a fazer estágio com a professora Silvana, e quem conhece a professora Silvana Lobo sabe da dedicação que ela tem à advocacia e principalmente a Defensoria Pública, eu me apaixonei pela Defensoria Pública. Eu acho assim que era o único curso que eu tinha, o único concurso que eu teria condições de fazer e me realizar profissionalmente. Era o único concurso público que eu gostaria de fazer. Pela admiração que eu tinha tanto por ela quanto pela profissão de um defensor público. Mas o estágio que eu fiz aqui no NPJ, que hoje é chamado de escritório modelo, né? E que é lidar da mesma maneira com um público carente, com um público que não tem condições de pagar um advogado, ele acabou suprindo essa minha vontade, que acabou também não tendo condições assim de horários para poder me dedicar a horas de estudo para um concurso público. Então, tinha vontade de fazer. Mas, como eu disse, agarrei uma oportunidade e acabei me dedicando. São escolhas, né, da vida foi uma escolha que eu fiz, né? Uma escolha que, não, como eu disse, eu me arrependo. A Defensoria da Ativa, como que ela veio? O defensor da Ativo, ele é nomeado pelo juiz como uma pessoa de confiança do juiz. E na época que eu iniciei como supervisora do escritório modelo, que era chamado de NPJ, o juiz começou a me nomear em vários processos, como da Ativa. E aí, como eu disse anteriormente, né, eu não recebia os honorários, né, eu não pegava esses honorários porque eu estava fazendo dentro da instituição, né, dentro da FUMEC. Então, eu atendi essas pessoas que ele me nomeava como defensora da Ativa, e aí eu não cobrava os honorários, mas o defensor da Ativa ele cobra honorários, né? Ele, ao final ele recebe honorários, o juiz arbitra um honorário para ele, e é uma excelente oportunidade de aprendizado. Atualmente é feito com a inscrição no site da OAB, aí você coloca a sua área de preferência. Também, não tem tanto cliente. Para quem está começando é muito, muito bom. Muito bom. É uma experiência muito válida, né? Lógico, só vai receber ao final do processo. Mas é muito válido, tá? Acho uma experiência ótima. E você, pessoal? Olha, como a minha ideia era formar e retornar para a Bahia para poder lá advogar, eu nunca tive assim, uma ideia de fazer um concurso específico, né? Tá? Logo no início
da minha advocacia, junto com o trabalho em um escritório, eu cheguei a fazer um concurso para advogado da Caixa Econômica Federal, né? E me lembro que me derrapei numa tal de umas questões lá de informática. Um inferno de umas questões de informática. Ela queria saber uns algoritmos, sei lá, algo nesse sentido que você não podia zerar, eram 5 questões, né? E eu, obviamente, errei tudo ali, né? Então sabia mal lidar ali com Word, né? Então não era muito minha praia, não. Mas hoje eu até vejo, né, que assim, o destino ele acaba nos levando, né, para um caminho que hoje, tá, eu me sinto muito realizado, e talvez se eu tivesse passado nesse concurso lá, não sei, né, talvez, né, eu estivesse aí, né, não tão feliz quanto eu estou hoje, né? Então, mas nada que eu tivesse o foco, tá? Hoje acontece, né, a gente chega em sala de aula e pergunta: ei, gente, quantos aqui tem interesse em advogar? Tá? Normalmente a minoria, tá? Normalmente a minoria, a maioria tem interesse ali no concurso, tá? Mas é aquilo que a gente fala, né? A Ana Paula já até reforçou aqui, que querer, tá? Querer não é poder, mas se você insistir e batalhar, você consegue chegar àquilo que você tem interesse. E tudo começa na faculdade, no primeiro período. Não deixa para estudar para concurso em cursinho preparatório, não, né? Que isso aí é jogar dinheiro fora, tá? Eu fico triste assim quando a gente vê, né, as pessoas talvez alguns, né, não se dedicam tanto ao curso, tá? E pensam apenas em estudar depois que formar, né? Eu acho que essa ideia não me parece muito inteligente, assim, sabe? Não parece muito interessante. Eu acho que se você tem interesse em fazer o concurso, não é fácil, todos sabem que não é, né? Já começa no primeiro período, tá? Para que você consiga chegar na sua formatura e já chegar lá no concurso, não esperar 5, 10 anos para poder ser aprovado. Eu acho que um grande problema dos alunos é não saber ao longo do curso qual concurso seguir. Isso tira um pouco o foco do aluno. Então, assim, quando vai chegando mais para o final, que vai surgindo aquela dúvida: e aí, agora tá chegando o AB, tá chegando, como que eu vou fazer? Então, assim, voltando para o tempo de faculdade de vocês, se vocês tivessem alguma dica para dar para a Ana Paula formando, para o Vinícius formando, qual que seria? No começo do curso, o que você falaria para você que talvez iria te dar mais um foco a mais, iria te direcionar mais, que você poderia estar passando para os alunos? Bom, quando eu entrei no curso, eu sempre fui muito focada em aprender, né? Então, eu sempre tive essa vontade de aprender, de me dedicar ao máximo. Não foi fácil para mim fazer um curso superior numa escola privada. Eu tentei passar numa federal, né? Não tive êxito, por pouco, mas assim, eu vejo que também tem um desígnio de Deus, assim, né, pra gente, né? Eu não estou aqui por acaso, né? Eu sei que a FUMEC me deu todas as oportunidades que eu tive na minha vida. Vieram da FUMEC todas essas oportunidades, né? Até a questão do meu relacionamento com o meu marido, que hoje é meu colega de trabalho, nos conhecemos aqui, né? Então, assim, mas eu vejo o seguinte: ter foco, ter disciplina é algo extremamente importante. Talvez no início do curso você não saiba qual concurso fazer, mas se dedicar àquilo que você está aprendendo é extremamente importante, principalmente nas principais disciplinas do curso, né? Do curso de direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito do trabalho, processual do trabalho, direito constitucional, que é a base de tudo. Eu teria um foco muito específico, e se eu pudesse voltar ao primeiro período, eu faria o que eu ensino para vocês na sala de aula: como estudar, né? Eu tenho esse costume de falar: gente, você tem que estudar e em 24 horas fazer uma revisão daquilo que você estudou, e fazer uma revisão logo depois das 24 horas em uma semana,
e aí depois, em um mês, fazer a mesma revisão daquele conteúdo. Eu teria esse foco, porque se você faz esse tipo de estudo da forma como eu falo para vocês, revisão em 24 horas, em 7 dias faz outra revisão, em um mês faz a revisão daquele mesmo conteúdo, em 6 meses você solidifica aquele conteúdo. Isso eu aprendi para técnicas de estudar para concurso. Eu faria isso com as principais disciplinas. E aí eu conseguiria ter êxito ao final do curso sem muito mais esforços, né, para passar num concurso público interessante. Não digo mais difícil, mas um concurso interessante, né, uma defensoria pública, um concurso aí para Ministério Público. Tem que ter foco, né? Pega um conteúdo programático e tenha foco naquilo para estudar. Eu faria isso. Eu não tenho como fugir, né, desse mesmo raciocínio. Eu me dedicaria mais, estudaria mais, né, manteria aqueles momentos de lazer que eu mantive, né, não encurtaria esses períodos, mas eu aproveitaria melhor o tempo de estudo, né, eu me concentraria mais, exatamente porque mesmo que você ainda não tenha essa visão do que fazer, se é advogar, em qual área advogar, se é fazer um concurso para o MP, para a magistratura, seja o que for, mas as matérias básicas do curso, elas sempre serão cobradas, né? Então, imagine só, você vai fazer uma prova da OAB, a primeira etapa é do curso, só a segunda etapa que é específica. Então, focar, como a Ana Paula falou, focar nas principais matérias, porque isso amanhã, tá? Se você conseguir captar, tá, a ideia ali, tá, daquele estudo, tá, você vai conseguir amanhã tranquilamente não se perder numa avaliação, numa prova, ou até mesmo na hora de resolver uma questão para um cliente, um processo qualquer. Vou até rebater de forma até um pouco provocativa sobre o que vocês falaram. Se vocês acham, agora especificamente um pouco mais na advocacia, se você acha que o conhecimento técnico específico, superior de um determinado candidato, de uma determinada pessoa, em relação a outra, por exemplo, se puramente o conhecimento técnico vai fazer com que lá na frente ele se destaque perante o outro que não tem tanto conhecimento em uma área específica como aquele, da forma que vocês falam, por exemplo. Totalmente. Conhecimento técnico é muito importante. A pessoa que tem conhecimento daquilo que ele está lidando, né, então, da lei. Se você está atuando na área criminal, se você sabe o Código de Processo Penal, se você sabe o Código Penal, você tem uma chance de êxito muito maior do que aquele que sabe mais ou menos ou quase nada, né? Então, a técnica hoje é extremamente importante. Eu tenho falado isso em sala de aula com os alunos, eu falo o seguinte, por que alguém te contrataria no escritório de advocacia? Se alguém te perguntar numa entrevista, por que eu tenho que te contratar? Qual a resposta você daria? E eu digo para eles falarem o seguinte, você tem que me contratar porque eu sou bom naquilo que eu faço, porque eu sei, eu conheço a lei, eu conheço o Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, e nessa área eu sou muito bom, tecnicamente eu tenho segurança, eu consigo, eu não tenho medo e eu enfrento aquilo. É lógico que tudo que vem de novo para a gente tem uma certa insegurança, um certo medo, mas a gente tem que vencer o medo, porque senão a gente nunca avança, né? Então, como que eu entrei na primeira aula que eu lecionei aqui na Universidade FUMEC? Com medo, é novidade, mas eu enfrento o medo e hoje eu tenho segurança, né? Então, assim, é lógico que tudo que é novo exige muito de um preparo psicológico, a gente tem que enfrentar, né? E quando a gente enfrenta e a gente supera aquilo, é importantíssimo. Técnica, hoje, é importantíssimo. Você saber mais do que o seu adversário, né? O direito, ele tem que ter técnica, muita técnica. Lógico que tem que ter paixão também pelo aquilo que você está fazendo. Né? Eu endosso as palavras da Ana Paula porque realmente a pessoa saber lidar
né, socialmente, ser aquele, né, que consegue tratar de assuntos diversos superficialmente, tá? Isso funciona bem, tá? Para talvez convencer o seu cliente, mas pode ter certeza, não vai convencer o juiz. Sim. O juiz, para você convencer, você só convence com a técnica. Tá? O seu cliente talvez você consiga, um outro colega ali levar, mas sem a técnica não tem jeito. Por isso que a gente insiste. Tá? Aproveite a oportunidade do tempo que você está no curso. Tá? Dedique-se ao máximo. Tá? Dedique-se ao máximo. Tá? Às vezes você pode achar que determinado tema dentro de uma disciplina é um tanto chato, não te chama tanta atenção, mas enfrente aquela muralha ali, tá? E vá, porque pode ser que ali na frente aquele detalhe que não só você, como ninguém estudou, seja o seu diferencial, tá? Para resolver uma determinada questão. Né? Entendi. Agora, os alunos que estão no final do curso, que já passaram no AB, já está ali para pegar o diploma, mas ainda não sabe a área que vai seguir. Como é que ela descobre o perfil que ela tem? Se ela tem um perfil criminal, se ela tem um perfil mais voltado para o civil? O que esse aluno tem que fazer? Se a matéria que ela gosta na faculdade influencia muito na escolha profissional dela no futuro, ou se a prática é diferente da teoria, como é que funciona essa questão? Eu acho que depende muito da personalidade de cada um, de seguir aquele caminho que ele se propôs a seguir, né? Eu acho que a gente costuma falar, né? Eu apaixono pelo direito penal e caso com o direito civil, né? Então, assim, tem essa conversa mesmo, né? O direito penal, ele atrai muito pela própria disciplina mesmo, né? De ser interessante, de chamar atenção. O júri, por exemplo, o Tribunal do Júri é a porta de entrada para a sociedade do direito mesmo, né? Então, como que a sociedade vê o direito? Vê muito o Tribunal do Júri, né? Aqueles crimes que deixam uma marca grande na sociedade. Então, o aluno acaba gostando dessa área mesmo. E ao final do curso, eu sempre fui apaixonada por direito penal, eu não consigo fazer nada na área civil. Bom, no início, a gente tem que agarrar as oportunidades. Agarre as oportunidades. Aparecer um processo civil para você atuar, agarra a oportunidade. Aparecer um processo trabalhista, agarra essa oportunidade. E corra atrás daquilo que você realmente tem interesse. Mas, enquanto isso, você vai adquirindo uma experiência, uma bagagem. Não desperdice as oportunidades. Talvez você não comece fazendo só aquilo que você gosta. É mais difícil. Não é impossível. É mais difícil. Mas eu não acho que é impossível. Tá? Então, eu acho que você tem que seguir as suas emoções, a sua própria personalidade, agarrar as oportunidades mais importantes, mas também saber escolher aquilo que é bom, né? E eu vejo dessa forma. Eu acho que vai muito da personalidade de cada um. Correr atrás daquilo que você gosta, né? É exatamente isso. E, inclusive, foi o que aconteceu comigo, assim. Porque há 2 anos de formar, no estágio eu estava atuando mais em processo criminal, né? Tinha ali a figura da professora Silvana, que como para a Ana também para mim é uma referência, né? E uma pessoa que sempre me deu oportunidades. E tinha também ali mais próximo de mim o professor Boanerges, né? Que eu já citei, que também é um advogado da área criminal. Tanto que a minha segunda etapa da OAB foi em direito penal, né? E o pessoal acha esquisito quando eu falo, a segunda etapa foi penal? Eu falei, foi penal. Por quê? Porque era a área que eu estava mais afinado, a área que eu gostava mais, né? Tanto que logo depois a minha ideia era poder advogar na área penal. Mas aí o que eu vi é que aquilo era mais uma paixão, pelo fato de eu ter lidado muito com isso na faculdade, mas que não era algo que necessariamente eu queria para depois, né? Tanto que depois a guinada foi para o direito civil, né? E hoje me sinto muito bem no direito civil, tá? Então eu acho assim que você tem que primeiro sentir, tá, aquilo que você se sente melhor, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus orientandos de TCC, né, do trabalho de conclusão de curso.
Ah, professor, qual área, que tema que o senhor acha que eu devo fazer? Eu falei assim, bom, primeiro, tá? De tudo no direito, de tudo que você está estudando, o que você mais gosta? Eu acho que tem que começar por aí. Então, essa mesma ideia que eu dou para a escolha de um tema-problema, né, num TCC, eu acho que tem que ser, pelo menos, ali o start para poder escolher o que você pode trilhar, tá, após ali uma formatura. E agora, para fechar, uma pergunta bacana aqui que eu acho que vai agregar muito para o pessoal. O que vocês pensam do direito no futuro? Essa questão do advogado, tem advogado pra caramba, tem mais de 1 milhão, questão do concurso, está concorrido pra caramba. O que a gente, alunos ainda do direito, podemos esperar no direito futuro? O que vocês acham? Pergunta um pouco subjetiva, mas eu acho que é bacana vocês responderem. Não, eu vou continuar deixando a Ana Paula aqui iniciar, porque aí para mim fica mais fácil. Aí depois só rebate, né? O direito do futuro ele está muito aliado às novas tecnologias, é o processo eletrônico, é o robô que faz petições, que dá decisões, né? E onde que ficaria esse profissional do direito? Onde que eu me enquadraria nisso, né? Para que eu existo? Como advogado, né? Como promotor de justiça, como juiz, né? Eu sirvo para alguma coisa, né? Já que tudo isso pode ser feito por um robô. Eu acho que tem o caminho do direito hoje, até na área criminal, a gente tem que pensar assim também, lógico que com ponderações, mas é a parte da mediação, evitar o litígio, né? Hoje a gente tem que mediar conflitos, né? Aquilo que é possível. O que não é possível, não tem como mediar, né? Então, mediar o que é possível. Acho que a mediação, conciliação, tem sido um caminho muito importante para o direito, né? Evitar o litígio. Na área criminal, a gente tem que tentar implementar mais a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa que tem o seu início e muito bem rastejando aqui no Brasil com a Lei 9.099, né? Então, com as medidas despenalizadoras, mas é tentar realmente evitar litígio. Dentro do direito penal a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que sempre vai ter um campo para aquela pessoa que é dedicado, que é aquela pessoa que tecnicamente é muito bom, que tem técnica e paixão por aquilo que faz, aliando as duas coisas, não vão parar. Os litígios vão continuar. E quem tem que operar esses robôs? Pessoas, né? Eles não sabem tudo também, né? Então a gente também tem a saída, né? Para aquele determinado caso. Tem uma decisão que foge do padrão que o juiz vai ter que dar. Tem uma situação que o Ministério Público vai ter que entender que naquele caso não seria adequado, por exemplo, acusar, enfim. Eu acho que o direito, ele tem ainda chance para aquelas pessoas que se dedicam, para aquelas pessoas que têm técnica, que têm paixão por aquilo que faz. O que eu vejo assim, para o futuro tem lugar ao sol para os bons, sabe? Então, por isso que, mais uma vez, eu insisto, bato na tecla, né? Seja bom, prepare-se para ser bom, porque para os bons haverá sempre lugar ao sol. Talvez não naquele ambiente de advogado, fazendo petição no computador, aquela coisa toda, mas pelo menos que seja por parte de trás, na elaboração que seja de um software, na ideia, na criação da coisa, na manutenção e no desenvolvimento, tá, de novas tecnologias. Então, sempre haverá lugar ao sol para quem for bom. E para ser bom, você deve, aproveitando o trocadilho aqui, caminhar direito. Isso foi muito bom. Para finalizar esse bate-papo que está incrível, a gente recebeu algumas perguntas dos alunos através das nossas mídias sociais. E a primeira pergunta é da Letícia, aluna aqui da FUMEC, direcionada à Ana. Ana, é possível estudar para concurso de delegado e para Ministério Público? Dicas de estudo para quem está caminhando para esse lado de concurso. Você já respondeu mais ou menos a pergunta dela, mas você tem alguma coisa para dizer a mais? Eu acho que a pessoa, quando ela escolhe um concurso,
ela tem uma chance maior, né, uma carreira em si, né, um concurso de uma carreira específica, ela tem uma chance maior de passar. Então, eu entendo o seguinte, ela deve procurar seguir aquele roteiro de estudo para determinado concurso, pega o edital do concurso, por exemplo, para o Ministério Público, segue aquele edital. Saindo um concurso para delegado, se ela ainda não se preparou, né, da forma correta, ela tem condições de fazer o concurso para delegado seguindo o edital do concurso do Ministério Público. Ela vai estar se preparando. O errado é você começar a estudar para um determinado concurso, aí sai um outro, eu vou para outro concurso. Eu acho que isso aí começa a criar um tipo de confusão e a chance de êxito diminui. Então, eu sempre acho, pega um concurso, um edital padrão, para um determinado concurso, aparecendo oportunidade, você tenta fazer, porque já está caminhando no sentido de estudos e tal, e eu acho que tem que ser por aí, né? Interessante, professora. Tem mais uma pergunta do Guilherme, que é para ambos. Como ter o mínimo de segurança jurídica nos processos ante o tamanho ativismo judicial do STF? É polêmica. É polêmico, realmente. Mas o que eu vejo é que não é porque temos um STF, né, vamos chamar assim, ativista, né, com esse ativismo, que nós devemos esmorecer, né, porque o direito ele não é estático, ele está a todo momento mudando. O STF, nós temos hoje uma composição com aqueles 11 nomes que lá estão, mas amanhã já muda, e vai mudando. Então, se você estudar a história do STF, tem bons livros, inclusive, no mercado sobre isso, consegue se ver perfeitamente que o STF ele muda realmente de acordo, tá, com os ministros que estão lá e com a evolução da sociedade. E o que nós temos de fazer? Nós temos simplesmente de ir aqui na base, se é que a gente está atuando aqui na primeira instância, aqui na base, tá, mostrarmos, tá, que aquela interpretação lá ela pode ser alterada. E dentro do próprio STF, tá, no próprio regimento interno, existem lá todos os procedimentos para que haja revisão de teses e outras coisas mais. Então, a ideia é que você, como advogado, possa mostrar, tá, que não é bem aquela interpretação, aquela forma de agir que deve permanecer, tá? Ou então você chegar até lá, ao STF, como ministro, tá? Que é perfeitamente capaz de ser qualquer aluno da FUMEC, estudar, é capaz de se tornar um ministro do STF. Está lançado. Confio, tenho certeza disso. O ativismo, ele cria muita insegurança no direito, né? O ativismo do STF, ele realmente causa preocupação. E aí eu volto para aquela frase, né? Então, para que eu existo? Né? Eu, como advogada, como é que eu vou atuar frente ao ativismo do STF, a forma que ele tem lidado, inclusive, com princípios e garantias fundamentais, flexibilizando presunção de inocência, flexibilizando o princípio da reserva legal, a insegurança que causa não só para a sociedade como um todo, mas também para o profissional do direito. Quando a gente sai da graduação, geralmente a oportunidade que tem é a advocacia, a primeira oportunidade, digamos assim, né? Então, eu acho que cria realmente uma insegurança. O ativismo, ele tem a gente tem essa preocupação. O que a gente precisa mostrar para o nosso cliente é que, apesar disso, nós, advogados, pensamos e existimos, né? E a gente pode tentar mudar. A gente tem que deixar claro que a posição do STF frente a determinadas situações, para que ele também entenda que quando e como vai ser possível lutar contra isso. E agora mais duas perguntas da aluna Bárbara Junqueira. Quais foram as principais dificuldades encontradas em sua experiência profissional? Então, acredito que seja para ambos. Eu vou narrar uma situação aqui que para mim foi bem impactante logo no início da minha advocacia, né? E eu tive que acompanhar, por orientação do escritório, uma diligência de um oficial de justiça numa busca e apreensão de um veículo, né? E
eu me lembro que o oficial tinha de fazer a busca e apreensão e nomear alguém para ser ali o depositário daquele veículo, né? E quem estava ali para ser o depositário? Eu, né? Eu me lembro que isso era em torno de umas 5 e pouco da manhã, quase 6 horas, num bairro que até hoje eu não sei, né, onde é, não me lembro onde era o bairro, porque não conhecia bem a cidade ainda. E então, me deparo eu, um oficial de justiça franzino, tá na porta da casa do sujeito para poder ir lá cumprir a ordem judicial. E me abre a porta, né, um jogador de basquete ou de rugby, algo nesse sentido, um sujeito forte pra caramba, para fazer a entrega daquele veículo, e lógico, não olhou pra gente, né, mostrando os dentes, nada disso, né, e eu fiquei lá pegando aquele veículo, lembro bem, era uma Kombi, né, eu nunca tinha dirigido uma Kombi na minha vida, e a orientação do escritório era pegar aquela Kombi e levar para o estacionamento lá, que ficavam os veículos, né, enfim. Quero ver você sair daqui agora, porque nem gasolina tem. E nisso o oficial de justiça já tinha ido embora. E eu fiquei lá naquela situação, o sujeito fechou a porta da casa, e eu fiquei lá com aquela chave, aquela Kombi sem gasolina, aquele negócio todo, com medo de acontecer alguma coisa comigo ali. Falei, gente, esse cara vai sair daqui, enfim, vai vir uma galera aqui, que coisa que está acontecendo, né? Mas aí o que eu fiz? Eu entrei na Kombi, ainda bem que era uma ladeira, e fui na banguela, né, dirigindo aquele negócio troncho ali, até me distanciar um pouco do lugar, e parei lá mais distante, e aí fui providenciar alguém para poder me dizer onde que tinha um posto de gasolina, para pegar a gasolina, colocar na Kombi e conseguir sair dali, tá? Esse foi um sufoco que eu vivi, assim, na advocacia, né? Um deles apenas, né? Apenas um. Agora, rapidamente, me lembro também de uma situação em que um cliente que necessitava de um medicamento, a gente fez o pedido liminar, não foi concedido, e dessa decisão a gente recorreu, e eu me lembro que a gente foi despachar com o desembargador, né, e a gente viu que ele não estava tão sensível à situação, e a ideia foi levar o cliente. A gente levou o cliente lá, tá? E era uma situação que o cliente estava debilitado, mas tinha condições de locomoção, né? Só que eu não falei que ia levar o cliente, marquei lá, agendei lá para despachar de novo e levei o cliente. Excelência, inclusive, está aqui a pessoa que tanto necessita do medicamento. O desembargador achou estranho, não quis nem chegar perto, achou que era algo contagioso, assim e tal. Mas enfim, eu não sei se foi essa situação que fez com que a decisão fosse revertida, tá? Mas na sequência a gente conseguiu, né, que a medicação fosse fornecida, e hoje a pessoa está super com saúde, viva e... São experiências bacanas, né, profissionais? São bastante. Não é para você levar cliente para tudo quanto é lugar, não, a tiracolo não, mas talvez uma situação ou outra pode ser interessante. Acho que o mais difícil de um professor é saber aquilo que ele deve lecionar, o que é mais importante abordar, né? O que é mais importante passar para o aluno? É o conteúdo, é a experiência de vida, chamá-lo a atenção também para uma análise crítica também daquilo que está sendo passado para ele. O direito, ele tem ele dá essa possibilidade, né, de você pensar, de você criticar, né? Não tem nada estático, é tudo muito móvel. Então, assim, eu acho que o que eu penso hoje é que eu tenho alunos que não são pessoas desprovidas de entendimento a respeito de nada, né? Então, não sou eu que vou preencher aquela parte do cérebro do meu aluno a respeito de determinado conteúdo. Eu acho que vocês têm essa capacidade de assimilar muitos conteúdos, mas também mais importante do que isso é de criticar aquilo que está sendo colocado para vocês, né? Quando a gente fala de ativismo, quando a gente fala de um juiz gestor de prova e produtor de prova em processos, e principalmente no processo penal, quando eu chamo a atenção de vocês para isso, eu chamo a atenção para um perigo muito maior, né?
é esse mesmo juiz que vai julgar determinado caso. E você, como profissional, como advogado, qual vai ser sua postura frente a isso tudo que está acontecendo, né? Como você vai lidar com isso? Você vai ter capacidade para enfrentar os desafios? Um juiz que possa te tratar mal durante uma audiência, como você vai agir naquele momento, naquela audiência, o que você vai fazer, né? Eu tive uma experiência de uma dificuldade, eu estava como uma estagiária do escritório modelo, em que o juiz arbitrariamente tratou muito mal o meu cliente, enfrentou o meu cliente. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou mandar constar em ata. Aquilo que aconteceu, eu tento de forma tranquila, né, colocar a arbitrariedade, as nulidades e narrar aquilo de uma forma que eu também resguarde o meu cliente. Então eu tenho que saber agir, né, em questões, em momentos adversos, né? Então é isso aí. Então, a última pergunta para fechar o bate-bola é para você, Ana Paula. Qual conselho você daria aos jovens profissionais que estão dando os primeiros passos na construção de suas carreiras? Foi da Bárbara também, é algo que você já disse, mas tem algum ponto final, alguma implementação? Eu entendo o seguinte, você tem que seguir a sua intuição. A gente tem uma intuição, sim, mas a gente tem que também ter maturidade para escolher determinadas oportunidades que vão surgindo. Então você escolha com maturidade, pondere. Quando a gente está jovem, a gente não tem muito o que perder, né? Então a gente está ali para o que der e vier. Então eu acho que a gente tem que arriscar, né? Arriscar, tentar abrir o leque de oportunidades. Eu digo isso porque neste momento meu profissional, já como professora, sou coordenadora do escritório modelo, professora de 11 anos, né, de sala de aula, eu resolvi empreender. Então, assim, eu agarrei essa outra oportunidade. Então, o direito, até isso ele me deu, a oportunidade de administrar uma empresa. Hoje eu administro uma empresa que eu tenho com meu irmão, com o Vinícius. Então, assim, é uma outra oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade neste momento profissional. Eu não excluí a minha profissão como professora, como coordenadora. Eu agarrei uma outra oportunidade. Então, às vezes aparecem as oportunidades e muitas vezes a oportunidade que você vai agarrar vai ser aquela que vai te deixar feliz, que vai te completar. Né? E isso, eu vou só me intrometer na resposta aqui. E eu acho importante também que possamos ter a coragem, né, de até mesmo raciocinar se é o direito mesmo que a gente quer, né? Porque às vezes a gente está ali ralando e essa felicidade ela não chega, não alcança e a satisfação não está presente. Eu acho que tem que ter, pelo menos assim, a gente tem que ter a condição de parar e, poxa, será que é esse o caminho mesmo? Às vezes eu cheguei no curso de Direito por influência de alguém, porque a família está ali querendo que você siga aquilo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter condições de parar e ver, é isso que eu quero mesmo? Se não for, vamos para outra praia, sabe? Eu amo direito, mas eu hoje, se não fosse isso, se eu não tivesse certeza do direito, tá? Hoje eu não teria dificuldade em falar assim, bom, não é isso? Vamos partir para outro. Vamos fazer outro curso que você... Não existe só carreira pública e advocacia. Exatamente. Te dá um conhecimento tão grande para sua vida que não necessariamente você precisa seguir carreira no direito. Ele vai te agregar tanto na sua vida que você pode aliar ele a outra profissão, por exemplo. Gestor de um escritório de advocacia grande, ele não atua exatamente como advogado. Ele está gerindo uma empresa. Gestão de pessoas também. Sim, o direito ele te abre esse leque. Até mesmo se eu quiser mudar, eu tenho uma bagagem de experiência e uma bagagem profissional até para escolhas que fogem do direito, né? E isso é muito importante. Direito é um curso completo para
todos poderiam ter, né, esse conhecimento que a gente adquire, 5 anos de curso, e a gente tem um aparato de conhecimento aqui sensacional. Acho que é isso. Foi uma conversa muito bacana, bem produtiva. Foi muito intensa. Agradecer aos professores pela participação. Tenho certeza que gerou muita reflexão positiva. Pessoal. E quero agradecer mesmo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, gente. Nós que agradecemos aí essa oportunidade. Sejam felizes. Espero que tenham gostado da entrevista. Muito obrigado. Até mais. Até mais.